Graça e paz a todos. Nós estamos para mais um estudo da Palavra de Deus, sexta-feira. Vamos meditar na Palavra do Senhor nosso Deus, ouvindo a nossa querida Juliane. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Aleluia. Aleluia, aleluia. Bom dia, Ana. Bom dia, Regina. Boa tarde. Muitos vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde eu estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti eu canto, glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. E não importa onde eu estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti eu canto, glória, aleluia. Aleluia, 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 Graça e paz a todos. Hoje, 11 de dezembro, nós estamos para mais um momento com Deus, nosso Pai, mais um momento de estudo da santa e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. Então, capítulo 5. Sermão do Monte, capítulo 5. E o versículo de número 43. Devagarinho a gente já vai estudando já. Capítulo 5, esse é um sermão bem extenso de nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 43, fala do amor ao inimigo. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai
celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em Tua presença neste momento com temor e tremor, sabendo, ó Deus, que Tu és um Deus maravilhoso, que a Tua palavra é a verdade e queres o melhor para nós. Então, fale conosco nesta tarde, nos abençoe por Teu amor, por Tua bondade, que a Tua graça perpasse nosso coração, ilumina, por amor de Ti mesmo, o nosso coração, e fale em profundidade. Leva-nos, ó Deus, aos Teus rios, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Então, Jesus está em mais uma antítese. Nesta antítese, Jesus diz, do verso 43, ouvistes que foi dito. Nós já vimos, nós estamos, quem nos acompanha já está sabendo há algum tempo que isso significa a interpretação da lei. A lei fora dada há cerca de 2000 anos atrás. Os rabinos haviam feito várias interpretações, escrito, ensinado, e Jesus agora vem e ele encontra uma religião com a diretriz que é a Escritura Sagrada, que era a Torá, que quer dizer lei, instrução, ensinamento, que eram 5 livros de Moisés. Essa Torá agora, essa instrução, essa diretriz para a vida, ela agora está sendo interpretada e interpretada, como sempre, com equívocos. As pessoas estão interpretando e interpretando, puxando sardinha para sua brasa, ou brasa para sua sardinha, depende do ponto de vista. Então, o que acontece? É que se eu e você não tivermos uma boa instrução teológica, doutrinária, acerca do ser humano, do que este ser humano era antes da queda e pós-queda, no que ele era e no que ele veio a ser, no que ele se tornou, que esse ser humano, após a queda, está maculado em todas as faculdades, em todas as áreas da sua vida. Então nós não vamos compreender muito bem a Bíblia, nós não vamos compreender a vida, nós não vamos compreender o ser humano, nós não vamos compreender a Deus, nós não vamos compreender a nós mesmos. Porque a nossa tendência natural pós-queda, pós-ruptura com Deus, é uma tendência de não mais se amoldar à vontade divina, mas dar um jeito de que a vontade divina se amolde a nós. Isso é feito muitas vezes de forma inconsciente, por ignorância,
e muitas vezes é feita de forma consciente por pura perversidade e maldade. Então Jesus pega um desses textos e diz assim: vocês ouviram o que fora dito, vocês ouviram o ensinamento. Os rabinos ensinaram a vocês o seguinte: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas quando você lê o texto de Levítico 19, onde tem esse segundo mandamento, que era um mandamento muito importante, você não vai encontrar esta segunda parte: e odiarás o teu inimigo. Então esta foi uma interpretação dos mestres de Israel, que diziam o seguinte: a conclusão que eles chegaram foi: se nós devemos amar o próximo, e o próximo, na interpretação deles, era apenas os membros da nação, e estes membros da nação, olha lá, tinha ainda, havia uma espécie de triagem. Então, fora da nação, nem pensar. Dentro da nação, ainda tinha aqueles que eles consideravam pecadores, que eram aqueles que não tinham condição de estar cumprindo as regras religiosas. Por exemplo, os pastores, por estarem sempre no campo, eles não eram muito bem vistos. Por isso é que os anjos aparecem a eles nos dias do nascimento de Jesus, porque eles não eram bem vistos pela religião, porque eles não podiam cumprir e nem estar sempre no templo. E você vai ver que hoje a pessoa é medida, a sua espiritualidade é medida pela quantidade de tempo que ela passa no templo. Por quantas vezes ela vai, por quantas vezes ela não vai. Então, naquela época também, então, eles deduziam logo. Porque é normal que a gente queira estar reunido com outros que professam a mesma fé, mas isso não pode ser termômetro para dizer, para definir a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com o sagrado, com Deus. Então, o que acontece? Dentro do judaísmo havia essa ruptura. Então, só era meu próximo quem estava seguindo todas as diretrizes que a religião tinha imposto. Mesmo dentro da nação, quem não estava, não era meu próximo. E aí Jesus vem, e lá no Evangelho de Lucas ele conta uma parábola para mostrar quem é o próximo. E Jesus é tão profundo que ele não diz, porque o mestre da lei, um desses que havia interpretado e perpetuado essa teoria, essa interpretação, chega para Jesus perguntando sobre o que fazer e quais os grandes mandamentos. Né? E Jesus diz para ele: ama o próximo, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí ele, não satisfeito, porque ele queria pegar Jesus, ele diz: quem é o meu próximo? Porque já que ele não podia dizer quem é o meu Deus, ele diz então: quem é o meu próximo? Só faltou ele dizer: quem é o meu Deus? Então ele diz: quem é o meu próximo? E aí Jesus não diz quem é o meu próximo. Jesus conta uma história para dizer de quem eu sou o próximo. E ele diz que próximo é todo aquele que arrisca, que para, que socorre, que nos ajuda. Independente da nação. E aí Jesus conta uma história que para o judeu era absurdo.
colocar como herói da história, como pessoa que está em sintonia com Deus, um samaritano. E aí Jesus vai mais fundo, e Jesus responde àquele mestre da lei dizendo: qual destes foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Qual destes foi o próximo? E aí aquele homem não tem coragem nem sequer de pronunciar o nome samaritano. Ele tem ódio, ele acha que é imundo, e ele diz: aquele que ajudou. Jesus diz: vá e faça o mesmo. Então Jesus está sempre reinterpretando a lei, porque nós temos esta capacidade de torcer, de interpretar as Escrituras para o nosso lado, para nos justificar. Eu venho aqui sempre, todas as tardes, dizendo que nós temos dois tipos de gente. Gente que reconhece seu pecado, que é pobre de espírito, porque à medida em que você vai estudando o Sermão do Monte e posteriormente a Bíblia, você vai perceber que tudo parte do Sermão do Monte. Por exemplo, se você é pobre de espírito e sabe que nada tem, e você chora por seus pecados e deseja abandoná-los, vai ser muito fácil, vai ser prazeroso, vai ser com alegria que você vai receber a Jesus Cristo como o teu Messias, como o teu Salvador. Se você tem fome e sede de justiça, você vai encontrar nas Escrituras aquilo que a tua alma busca. Você vai encontrar no que Deus fez em Jesus Cristo a alegria, a satisfação, a justiça. Primeiro, porque é da nossa natureza desejar que o mundo seja justo. Mas é mais ou menos assim. A gente imagina, todo mundo tem que ser justo. E aí a gente reclama porque o mundo é injusto. A gente fala porque o mundo é injusto. A gente coloca a culpa na injustiça do mundo. Mas aí a gente não olha que nós também somos injustos, que nós também temos nossos defeitos, que nós não temos procurado sermos melhores, sermos justos, andarmos retamente, termos comunhão com Deus. Resumindo, portanto, o que acontece? Nós queremos que o mundo mude e que eu permaneça do mesmo jeito. Então, o que tem que mudar não sou eu, é o mundo. É assim que nós pensamos. Mas quando você entra no Sermão do Monte, você começa por descobrir que quem não tem nada é que é o abençoado. Que quem olha não para o lado de fora, mas para dentro de si, e pela luz do Espírito Santo descobre que nada tem, esse sim, esse não vai esperar que o mundo mude. Esse está desesperadamente ansioso para encher as prateleiras da sua alma, do seu coração, com a poderosa bênção do Senhor. Que a graça de Deus perpasse
ultrapasse sua vida, para que ele encha o seu coração. Quando a pessoa chora, que ela reconhece seus pecados, que ela não culpa mais o governo, o mundo, o outro, mas que ela enxerga seu pecado, sua parcela de culpa, dentro de toda essa engrenagem, a pessoa descobre a sua parte, quão má ela é. Então a pessoa que ela chora, ela se derrama, ela se quebranta diante de Deus com facilidade, ela está com uma dívida, e quando vem o Evangelho, quando vem essa boa notícia, essa pessoa abraça. E por que não abraça, pastor? Porque as pessoas rejeitam o Evangelho, porque se imaginam boas, porque se imaginam ricas e enriquecendo, espiritual e materialmente, porque não conseguem se perceber, não conseguem se enxergar, porque fazem todo tipo de meditação, praticam todo tipo de espiritualidade, mas não conseguem se perceber. Porque até mesmo na espiritualidade a pessoa está mais para o outro, para o sagrado, para o divino, do que para ela mesma. Mas o engraçado, o maravilhoso, o interessante com Deus é que à medida em que eu me aproximo de Deus, eu me enxergo. É que à medida em que eu leio a Escritura, a Bíblia, ela me lê. É que é impossível, preste bem atenção no que eu vou dizer, é impossível nós nos aproximarmos de Deus sem que nos percebamos. É impossível lermos a Bíblia com responsabilidade e que ela não nos revele quem nós somos. E que ela não pareça um espelho, onde a gente começa a ler, e se você lê e eu lermos, se nós lermos, se você lê e eu ler, nós lermos ela querendo realmente, com oração, nós vamos perceber que nós estamos diante de um espelho que reflete a imagem do Senhor Jesus Cristo. Não é como aquela música lá, que diz, você é o espelho. Não, nesse espelho da Bíblia, quem reflete é Jesus Cristo. E quando a gente olha, a gente descobre, pareço ou não com Ele. E aí a gente começa a descobrir quão longe nós estamos, quão diferentes nós somos, quantas coisas precisam ser mudadas em nós, quantas coisas precisam ser transformadas em nós. Então a gente começa a ler a Bíblia, começa a orar a Deus e começa a perceber, mas ei, eu não faço isso. Você começa a conversar com o sagrado, com Deus. E quando você começa a pensar. Você vai falando
E as tuas palavras vão se transformando como que em pensamentos, que é a resposta de Deus, é Deus conversando conosco, e a gente começa a dizer, eu não estou bem aqui. E a gente começa a ter pensamentos de dizer assim, mas Senhor, eu estou orando, mas eu peço, por exemplo, a gente ora o Pai Nosso, e diz assim, perdoai as nossas ofensas, como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Aí a gente começa a pensar e diz, Pai, se o Senhor for me perdoar do jeito que eu tenho perdoado, Pai, quantas dificuldades eu tenho para perdoar. Pai, como eu agora há pouco fiquei chateado, fiquei com raiva, descobre. Então, na hora das nossas orações, a gente vê Deus falando conosco. É Deus lá no íntimo do coração dizendo assim, você perdoa? Como é que anda a tua capacidade de perdoar? E aí a gente começa a perceber que tudo, Jesus lançou as bases nas bem-aventuranças. A gente começa a perceber bem-aventurado os mansos, porque eles herdaram a terra. A gente começa a perceber que Moisés não herdou, porque deixou que essa mansidão tirasse dele, que essa mansidão fosse tirada dele, que ele foi se transformando em alguém irritado, a ponto de dar umas varadas na rocha. E esse Moisés, que era manso, calmo, uma pessoa abençoadíssima, esse Moisés foi sendo machucado no coração. Esse Moisés foi sendo magoado no coração. Então o que acontece com esse Moisés? Ele não entra na terra prometida. Ele fica no meio do caminho, ele sobe ao monte. E lá ele morre. E ele vê a terra prometida, mas ele não pisa nela. Ele não chega lá. Ele começou a caminhada, mas não terminou. E Jesus diz, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que não se deixam perder a mansidão, perder a fé. Isso não significa que momentaneamente eu e você não tenhamos momentos de explosão, momentos de raiva. Mas o que não pode é a gente ficar num estado assim. É já não ter mais capacidade de pensar, de raciocinar, de se humilhar, de pedir perdão, de reconhecer nossos erros, de desejar caminhar com Deus. Então Moisés não tem mais, e ele ficou no meio do caminho, e Jesus deseja que eu e você possamos chegar ao fim do caminho. Paulo, ele narra a história da fé cristã, da perspectiva, do ponto de vista de um atleta correndo nos Jogos Olímpicos da época. E ele diz, prossigo para o alvo. Ele está vendo a linha de chegada. Ele está numa raia correndo a caminhada da fé, a corrida da fé. E ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, para o alvo, pelo prêmio
da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele está vendo a linha de chegada. E por isso ele não desiste. Então Deus nos convida a não desistirmos. Deus nos convida a irmos em frente. Deus nos convida a dizer assim, não deixe que a irritação, não deixe que a maldade, não deixe que o desvio dos outros, não deixe. Porque Paulo, ele diz assim, e eu sofri chibatadas, eu sofri nos rios, fui perseguido na terra, fui perseguido entre os outros povos, fui perseguido na minha nação, apanhei. E ele diz, além destas coisas exteriores, existe algo dentro de mim que pesa, que é o cuidado de todas as igrejas. E ele diz, quem se escandaliza, que eu não me escandalize. Então ele está dizendo que não posso deixar que o que acontece com o outro venha a atrapalhar a minha carreira da fé. Não posso permitir que a maldade do fulano, a maldade do líder religioso, a maldade dos membros, a maldade de pessoas que eu percebo à minha volta, que deviam ser direitas, que essa maldade venha se tornar tão comum, tão normal, que eu mesmo esteja me submetendo a ela, que ela já esteja me contaminando, que ela já esteja fazendo parte da minha vida. Nós estamos numa sociedade assim, onde tudo está ficando normal, onde as pessoas chegam a dizer para político, se roubasse, mas roubasse menos. Quer dizer que o roubo, a corrupção tá de tal maneira que as pessoas aceitariam que roubasse, que fosse corrupto, mas que roubasse menos. Você já imaginou? A pessoa eleita dizendo assim, olha rapaz, eu vou roubar, mas eu vou roubar pouco. E eu vou construir hospitais, e com aquilo que eu não roubar, eu vou ajudar vocês. Se ele fosse eleito, eu não duvido que se fosse eleito. Então é como se a pessoa chegasse na igreja e dissesse, olha rapaz, eu vou pecar, mas eu não vou pecar muito. Então nós estamos numa sociedade que não vai em frente. Nós estamos vendo os nossos erros, mas nós não estamos buscando melhorar. Nós estamos nos acomodando, nós estamos, como Moisés, parando, vendo de longe, e não pisando lá, não terminando a carreira. Quanta gente tem desistido da fé? Quanta gente virou ateu por causa dos erros dos seres humanos? Ele não encontrou erro em Deus, mas ele encontrou erro na raça humana, ele encontrou injustiça, ele encontrou maldade. E aí ele pergunta onde está Deus, mas o que ele não sabe é que Deus está onde sempre esteve. Escute o que eu vou dizer. Deus está onde sempre esteve, na sua perfeição, no seu amor, na sua bondade, na sua graça, no seu caráter imutável, sentado no trono da sua glória, comandando todo o universo. Agora nós é que não estamos no lugar devido, em submissão a Ele, rendidos a Ele, cativados por Ele, tendo Ele como nosso soberano, procurando
suas diretrizes, sua orientação para a nossa vida, e andando segundo essas diretrizes, aí sim, nós saberíamos onde está Deus. Aí nós saberíamos o porquê das calamidades, das tsunamis, das covides, das mortes, das injustiças que a gente vê. Mas nós queremos que Deus faça, que Deus conserte, que Deus entre na nossa história quando nós fechamos a porta para Ele. Nós queremos uma relação com Deus como a relação de uma pessoa que tem com alguém que presta serviço. Alguém que você chama para fazer uma reforma na sua casa e você paga, mas você mal sabe o nome, e a relação é só enquanto há a reforma. Depois a pessoa vai embora, recebe o dinheiro dela e vai embora, e você não sabe nada sobre aquela pessoa. E nós não sabemos nada sobre aquela pessoa. Então, muitas vezes, a nossa relação com Deus é assim. Quando é que a gente busca Deus? Na hora da paz? Não. Na hora que tem saúde? Não. Na hora que a família está em harmonia? Não. Na hora em que a gente tem dinheiro, emprego? Não. Mas a gente busca Deus como a gente busca um empregado. Quando a gente está precisando de alguém, a gente olha para casa, vê a casa toda. Então, toda destruída, e a gente quer que aquela paisagem bonita, porque nós somos seres psicológicos, né? Então a paisagem feia nos incomoda, a paisagem bonita nos alegra. Então ter uma casa bonitinha deixa o nosso coração bem alegre. Então o que acontece? A nossa relação com aquele empregado é assim: eu preciso de você para ajeitar a minha casa. Então você só me é útil para ajeitar a minha casa. Então eu não estou muito interessado em saber quem você é. Eu não quero saber, eu não vou chegar e perguntar, olha, quem é seu pai, quem é sua mãe, de onde você veio, sente aqui, me conte um pouco da sua vida, se está sofrendo, se tem alguma vontade, tem algum querer. Não, a gente diz, olha, está aqui, que a casa o senhor começa a fazer, e o senhor entrega quando, e como é que nós vamos fazer o contrato, eu pago a metade, e depois eu venho e vou dizendo, tá bom, tá ruim. E aí eu vou fazendo minhas exigências, eu vou dizendo, olha, eu estou gostando. No máximo você diz assim, tá ficando bom. Pastor Gilberto, por que isso? Porque é uma ilustração para mostrar como é a relação de muita gente com Deus. Essa é a casa da nossa existência. A nossa vida, ela está toda caindo, ela está precisando de uma reforma geral. E aí a gente, nessa hora, a gente lembra de Deus, mas não como Deus. Não como alguém que deve ser adorado, obedecido. Não como alguém que a gente quer conhecer. Não como alguém que a gente quer amar. Não como alguém que a gente quer se relacionar com Ele para o resto da vida. Mas a gente chama a Deus do mesmo jeito que a gente chama um empregado. Mesmo jeito que a gente chama um pedreiro. E um arquiteto, um engenheiro, um pintor, um encanador, um bombeiro hidráulico. Então a gente chama a Deus. Na hora que começou tudo a vazar, a gente chama a Deus.
o grande bombeiro hidráulico. Aí a gente começa a dizer, eu quero isso, e os nossos pedidos estão lá, a lista. Eu quero aquilo, e no máximo, aí a gente não quer saber quem é Deus. A nossa relação com Ele é essa, Ele é um prestador de serviço. E aí o que acontece? Quando o nosso serviço está pronto, quando o problema acabou, a gente diz assim, obrigado, aqui seu dinheiro, agora o senhor está dispensado, não preciso mais do senhor. Aí a gente fica admirando assim a casa, olha como ficou boa. Mas a gente não lembra do pintor. A gente olha para o chuveiro, a gente olha para a encanação e vê tudo direitinho, nada pingando, tudo funcionando normal. A gente olha que coisa linda, mas aquilo é lindo para nós. Mas a gente não olha e não diz assim, puxa vida, a gente não fica meditando assim, a gente não esquece das paredes para lembrar do pedreiro, do pintor. A gente não esquece do encanamento para lembrar do bombeiro hidráulico. A gente lembra do trabalho que ele fez para nós. Assim é com Deus. A gente chama Deus como se fosse um empregado só na hora da precisão, quando o cano da vida estourou, quando as paredes perderam a cor, quando o tijolo começou a cair. E aí Deus vem, porque Ele é bom, socorre, ajuda, ajeita a encanação do nosso coração, ajeita as paredes da nossa alma, pavimenta a estrada da nossa vida. É quando a gente começa a perceber o que Deus fez, não quem Deus é, o que Deus fez, a gente dá um tapinha nas costas dele e diz assim, olha, muito obrigado, eu sou muito agradecido, está aqui o seu dízimo, esse mês eu dou o dízimo. E aí a gente fica olhando, mas olha que coisa boa que aconteceu na minha vida, olha como as coisas mudaram, olha como a minha vida melhorou, mas a gente esquece quem fez isso. A gente esquece quem agiu assim. A gente quer saber do resultado, mas não a gente quer saber do que foi construído, mas não do construtor. A gente quer ver a beleza da obra em nossa vida, mas não do obreiro, mas não do executor. Essa é a nossa história. Essa é a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus. Quando a gente devia chegar e dizer, Senhor, quem és? Qual a tua vontade? Eu não quero apenas que o Senhor ajeite coisas na minha vida e na minha existência e me dê uma mão sempre que eu precisar. Não. A verdadeira história com Deus é dizer assim, Pai, eu quero andar contigo. Como um filho anda com o pai, segurando na tua mão, te conhecendo, te amando, te adorando, sendo guiado, norteado, orientado, balizado, tendo a tua diretriz, conhecendo a tua palavra, vivendo para o louvor da tua glória, te conhecendo e não apenas o que tu fazes, mas quem és. Conhecendo o teu ser, teu coração, tuas intenções, sabendo os teus caminhos, conhecendo o teu querer. Essa é a verdadeira relação com Deus. E aí, o que Ele faz são desdobramentos
desta relação primeira com Ele. De conhecê-lo como Pai, como Criador, como soberano. E não apenas como um prestador de serviço que você faz no final do ano. Ah, vem aqui pintar minha casa, que bom, ou você quer café. E passou, acabou a pintura, a única coisa que talvez você fique é com um cartão com o telefone dele. Para no próximo ano pedir. Assim somos nós com Deus. Nós muitas vezes só pedimos assim: Pai, quando é que eu posso clamar por socorro de novo? Pai, o Senhor está de licença até o próximo Natal. A gente diz: olha, Deus, quando eu precisar de novo eu te chamo. Mas enquanto tudo estiver aparentemente bom, então não vou precisar orar, não vou precisar comungar contigo. Então a pintura ficou boa, o encanamento está legal, a parede está bonita, então agora o senhor pode procurar outra pessoa para ajudar, pode trabalhar em outra residência, e agora pode deixar que eu toco a minha vida e que eu vou curtir a reforma que o Senhor fez na minha vida, na minha existência. É assim que a gente lida com Deus. Quando o normal era a gente dizer: Pai, eu te conheço, e eu quero te conhecer, eu quero continuar te conhecendo, eu quero me submeter à tua vontade, eu quero saber que ela é agradável, boa, perfeita, eu quero andar guiado por ti, sabendo que tu sustentas as minhas mãos. Eu quero me relacionar contigo todos os dias, todas as horas. Eu quero conhecer tua palavra, eu quero te amar e viver para a tua glória. Então nós temos que pensar, e a pergunta de hoje é: como nós temos andado com Deus? Nós temos andado com Deus. Aí Jesus disse assim: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então eles acrescentaram. Eles disseram o seguinte: olha, o que é fácil fazer? O que me convém fazer? Amar o meu próximo. E eu delimito, e eu digo, e eu escolho quem é o meu próximo. Então eu sou o patrão, Deus aqui é o empregado. E odiarás o teu inimigo. Então eu dou as ordens. Então eu digo a quem eu devo amar, e eu digo a quem eu devo odiar. Então não é mais Deus que estabelece as leis. Eu sou o patrão. Eu sou o Senhor. E é essa a nossa relação com Deus. Era esta relação com Deus que o povo queria, um Deus que abençoasse. E essa é a nossa relação hoje. E nós temos que ver que tipo de relação é a relação que nós temos com Deus. É a relação onde nós somos os patrões, onde na hora da necessidade nós chamamos a Deus e na hora que tudo se acalma a gente o dispensa. E a gente não quer conhecer, não quer saber de onde ele vem, quer saber o que ele faz. Então você não quer saber se ele é branco, se ele é preto, mas quer saber se ele faz e faz com maestria. Quer saber o preço também, se ele faz mais barato que o outro. Você não quer saber nada da vida dele. Você não quer conhecê-lo, você não quer ser amigo, você não quer convidar o pintor para jantar. Porque ele é o pintor. Você não vai convidar o pintor
o encanador, aquele que rebocou sua parede para sentar na sua ceia de Natal. Não, ali não é para ele. Então, muitas vezes, Deus é chamado só nas horas de tribulação, mas nós não achamos que na hora da ceia, na hora do peru, que na hora que a família está reunida, Deus precisa estar ali conosco. Que Deus quer ter uma relação conosco de Senhor para servo. E mais especificamente, de pai para filho. Nós não somos os patrões de Deus. Deus não quer esse tipo de relação. Como nós vimos aqui, onde eu determino o que é certo e eu determino o que é errado. Onde eu tenho poder para mudar as leis e onde eu faço o que eu bem entendo. Então, que tipo de relação nós temos com Deus? É a relação onde Ele é pai, pai todo dia, pai todas as horas, onde a gente o obedece, onde a gente procura conhecer, saber sua vontade, saber quando Ele está começando a agir, já por onde Ele vai, por que caminho Ele vai, o que Ele vai fazer, como Ele vai fazer, por causa da nossa intimidade com Ele, ou Ele é apenas um prestador de serviço, que conserta a parede, o encanamento, que pinta, e que quando acaba, nós agradecemos e dizemos que agora só no próximo ano. Que tipo de relação é a nossa com Deus? Que Deus abençoe. Fique com Deus, hoje e sempre.